A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho, você está no nosso canal Bíblia para o Cotidiano, nosso canal de Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Eu dou aula na sala dos adultos. Aqui no canal temos aula para os adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Eu estou com a turma dos adultos, falando nesse quarto trimestre sobre os 10 mandamentos. E hoje chegaremos num mandamento. Eu acho que depois do guardar o sábado, esse mandamento aqui, que é o sexto mandamento, é o que pode gerar um pouco mais de conflito, debate. Por quê? O assunto é não matarás. E aí a gente tem várias vertentes sobre esse mandamento. Por exemplo, a Bíblia diz não matarás. Está escrito mandamento, certo? Aqui. Está escrito não matarás, virou lei. Só que já existia cobrança para aqueles que matavam sem a lei, tá? A gente precisa começar a entender a história primeiro, antes de chegar no mandamento. Por exemplo, no primeiro homicídio registrado na Bíblia, nós partimos da base do registrado. Se teve outros, para nós não importa. O que vale é o que está registrado. Foi Caim matando Abel. E Deus era contra essa morte. Foi contra essa morte. Aonde? Quando ele procura, conversar com Caim, ele diz bem claro: a terra, o sangue do teu irmão clama a mim, Caim. Então já mostra que Deus não era a favor de morte, de te tirar a vida. Ponto. Isso é antes da lei. Falando da lei, nós temos Moisés, o próprio Moisés, mata um egípcio para proteger o seu conterrâneo, ali hebreu, porque ele também era hebreu. Então veja que homens agiram com atitude de morte ou de homicídio antes da lei e já era condenável perante Deus. E quando nós entramos, tem mais um que foi antes da lei, que lembrou do processo, Abraão. Você sabia que Abraão foi... Aí é inferência, não é referência. O que é isso, professor Tony? Entende-se que, mesmo que não esteja escrito, que Abraão também cometeu alguns assassinatos ou alguns homicídios. Em que período? Da guerra. Sim. Por quê, professor? Aí você tem que ler a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, viu? Antes de você discordar, abra a Bíblia, leia. O texto diz que Abraão foi para a guerra para livrar Ló. Quando Sodoma, Gomorra e as suas outras cidades foram saqueadas, sitiadas, roubadas, enfim, diz que Abraão levantou outros reis e foi para a guerra. E Abraão foi para a guerra e voltou da guerra vitorioso. Entende-se que em uma guerra se comete o ato de não matarás. Aliás, se comete o ato de morte. Então, Abraão, provavelmente, não podemos dizer assim com certeza, porque não está escrito. Mas se ele foi para a guerra e voltou vitorioso da guerra, com os spoilers e tudo mais, ele teve que sacar da espada e lutar para salvar Ló, o seu sobrinho. Isso antes da lei. Pós-lei. Aí nós temos aqui, que a nossa revista vai entrar, aí a gente tem a lei dizendo que não pode matar. Só que a gente encontra o maior sanguinário registrado na Bíblia
pelo menos testemunho de Deus, né, que ele era. Quem foi? Davi. Pois é. Davi, o menino segundo o coração de Deus, é conhecido, se torna famoso porque mata alguém. Você está entendendo? Como tem é grande demais, é gigantesco a vertente o caminho que a gente pode seguir. Por isso que para mim é um dos mandamentos mais difíceis, até mais difícil do que o próprio sábado, porque Davi é conhecido por matar Golias. Davi não foi conhecido porque matou um urso para defender as ovelhas, matou um leão para defender. Não, 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 não. Davi foi um grande rei. Não, 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 não. Davi foi conhecido pelo seu ato de matar Golias. E depois, Davi tem em guerras, uma mais famosa, não foi uma guerra propriamente dita, é quando Saul diz: eu te darei a minha filha se você trouxer para mim 100 prepúcio. Para resumir aqui, eu não sei que idade quem assiste minha aula, às vezes tem um pai escutando e tem uma criança. Para a gente falar aqui, não falar de forma tão explícita, o que é o prepúcio? O prepúcio é aquela pele que fica no órgão masculino. Isso, no órgão masculino, no órgão sexual masculino. É o prepúcio, aquela pele que envolve, entendeu? Para não ser tão descarado assim, né? Então é aquela pelinha. Foi aquela pele que fica no órgão genital masculino que Saul pediu. Só que Saul pede quanto? 100. Quantos Davi traz? 200. Ou seja, 200 filisteus morreram porque Davi queria mostrar que podia. Enfim. E a gente tem Davi um rei. Tanto que Deus disse para ele, Davi diz, eu vou construir um templo para o Senhor. Não é justo eu viver em palácio e o meu rei, o meu Deus, viver em cabanas, onde era o tabernáculo. Daí Deus disse, não, Davi, as tuas mãos têm muito sangue, Davi. Vai ser para o teu filho, Salomão, mas tu não. Tua mão tem sangue demais. Testemunho do próprio Deus. E aí a gente tem um profeta matando. Meu Deus. Que profeta? Elias. Você não lembra do desafio do Carmelo? E os deuses, os sacerdotes, de Baal e o sacerdote de Azera, ou a sacerdotisa de Azera, está no monte e ele faz o desafio. E diz o texto que quem respondeu foi o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Para resumir a história, é levado esses sacerdotes e sacerdotisa de Azera e Baal para a beira do rio e diz que ele mata esses homens. Então, a gente tem, antes da lei, Deus dizendo para não matar. Caim, Abraão matou, Moisés, enfim, está lá. Na lei, tem diversas passagens que não pode matar. Se torna lei. E tem grandes homens, Sansão, Jefité, Jeremias, não, Gideão. Ixi, aí você vai seguir diversos homens que usaram da defesa ou até mesmo, né, da espada para matar. Aí onde é que vem a polêmica total? E no Novo Testamento? Jesus diz com a espada que tu fere, tu serás ferido, na história do Pedro. Mas sabe o que é confuso? Por isso que eu falo aí, irmão, vixe, aí você vai dar aula aí, o caminho que tu vai seguir, eu não sei. Isso aqui, para mim, esse é um dos mandamentos um pouquinho mais complicado do que até o sábado. Porque Jesus pede para que tenha 2 espadas. Jesus pede para que tenha 2 espadas. E se você ler com atenção, o zelote andava armado e Jesus pede mais uma, tanto que ele diz basta, 2 é suficiente. Mas ele não aceita
que Pedro o defenda tentando machucar ou até tirar a vida do próprio soldado Malco ali, né? Então, que caminho você quer seguir? A pergunta não é falar, não é errado ou não é errado matar hoje. Sempre foi errado. A pergunta não é essa. A pergunta capciosa, como diz Hernandes Dias Lopes, em defesa de minha vida, ou em defesa de alguém da minha família, ou até mesmo em defesa de um inocente, eu posso tirar a vida de outro? Eu falava isso para hoje de manhã para Rose, na hora do nosso café da manhã, que estou gravando no domingo à noite. Eu disse, amor, um pastor, ele pode ser pastor, dirigente de uma igreja, ele pode ser da rota, ele pode ser do BOPE, ele pode ser da tropa de elite, ele pode ser um sniper do exército. Muitos vai dizer, não, a Bíblia condena qualquer ato que venha tirar a vida do outro. Outro já vai dizer, não, ele está preservando a vida de outro, mesmo que isso tire a vida dele. O que diria Jesus? O que diria Jesus? Aí tem diversos caminhos. Eu vou seguir contando para você o que era no Antigo Testamento e o que é no Novo. Essa é 10 minutos de aula, né? Um pouquinho mais. A minha opinião é que aquele que atenta por tirar a vida de outro, ele não tem direito à sua vida. Vou repetir. Aquele que tenta tirar a vida de outro não tem direito de viver. Se ele quer tirar a vida de outro. E aí muitas pessoas confundem quando diz assim, mas Jesus disse que quando alguém te bater na tua face de um lado, tu dá a outra. Mas aí não está falando, irmão, de matar ninguém. Está falando assim, eu prefiro me calar, dar o meu direito, mas o outro está descumprindo o mandamento. Você entende como essa aula é um tanto complicado? O outro pode descumprir o mandamento para tentar tirar a minha vida, mas eu não posso me proteger para tirar a vida. Parece até Mardoqueu e Ramã. Ixi, fugiu agora o nome. Me corrija aí. A história de Esther. Mardoqueu. Gente, fugiu o nome. Se eu errei, perdão. Mas assim, o que o rei Assuero escreveu? A lei era que todo judeu seria morto. O rei não podia rever a lei, mas o rei criou uma emenda na lei, dizendo, a lei está valendo, todo judeu seja morto. Não posso tirar, mas eu posso dar um decreto. Todo judeu pode sacar da espada e pode se defender. Se tiver algum no meu império que quiser matar, saiba que o judeu vai revidar para matar qualquer um que for atentar contra outro judeu. E disse que o negócio ficou, deixa quieto. Que uma lei entrou em conflito com outra e ficou quieto. Então, é um pouquinho complicado a lição de hoje. E aí eu quero, aí sim, deixar um assunto mais polêmico ainda para alguns. Para algumas pessoas não, é bem resolvido. Mas para outros é um tanto quanto polêmico. O não matarás, ele se aplica àquela pessoa que comete homicídio, ela tira a sua própria vida, a vida é dela, abre-se um parêntese, e ela decide tirar a sua própria vida. Ela descumpre o mandamento da Bíblia, não matarás? Ou não? A minha resposta não fica em cima do muro. Se a Bíblia diz que não pode matar,
e eu tiro minha própria vida, eu descumpro o mandamento. Então essa história que, ele está doente, a dor, o alívio, ele está descumprindo uma lei do mesmo jeito. Então, essa lição um tanto quanto delicada para nós conversarmos, mas iremos conversar sobre ela. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo ao canal Bíblia para o Cotidiano e bora para a lição de número 7, o sexto mandamento, que tem como título Não matarás, protegendo e preservando a vida com um fundamento moral universal. Essa lição será aplicada no dia 17 de novembro nas suas igrejas. Você assiste ela aqui completa. O nosso texto áureo se encontra justamente no livro de Êxodo, capítulo 23, verso de número 7. Escrito está: de palavras de falsidades te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Esse texto ele já diz bem claro que Moisés aqui está dizendo, que Deus está afirmando, quem não pode ser morto? O injusto, aliás, o justo. Quem não pode ser morto aqui é aquela pessoa inocente. Então, entende-se que se uma pessoa está atentando contra a vida de outro, ela não tem direito sobre a sua. É o que está na lei, é o que está escrito. O não matarás não é matar em uma guerra para a defesa de um país, de um povo, de sua família. O não matarás é não matar o inocente. É não matar um injusto, é um justo. É o texto, está aqui. Não é opinião, é o que está escrito. Não matarás o inocente e o justo. Ou seja, não é aquela pessoa maldosa que mata para roubar um celular, para tomar uma cervejinha. A Bíblia, perante a lei, é digno de morte. É o que está. O que é. Verdade aplicada. Faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a perseverança e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. E aqui é muito interessante, e o bispo Samuel já está colocando, que na lei, matar era tirar a vida, literal. No Novo Testamento, a intenção era considerado como homicídio. Eita! Bora para a nossa lição. Objetivos de hoje: expor o aspecto espiritual e legal do sexto mandamento. 2. Mostrar a interpretação de Jesus no sexto mandamento. Aí a gente vai entrar no Novo Testamento, né? 3. Falar sobre o de respeito à vida e responsabilidade. Vamos ler em 2 textos aqui, nossa leitura, nosso texto de referência, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, só, e depois livro de número 35, do 16 ao 19. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou em sua revista. Êxodo 20, 13 diz: não matarás. Ponto. E Números 35, do 16 ao 19. Porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Você entende que às vezes tem pessoas que confundem? Êxodo 20, 13 está dizendo não matar. Números está dizendo que se alguém matar outra, ela será morta também. A Bíblia está se contradizendo, professor? Jamais. Não tem contradição. É não matar o inocente. Quando você tira a vida de alguém, você perde o direito da sua. É simples. O direito é que você não mate. Matou, você perde o direito sobre a sua. Guardem essa frase.
O número está dizendo bem claro: se matou alguém, você terá que ser morto. A pessoa teria que ser morta. Isso é a lei. Está escrito, não é contradição. É dizendo, não, se ninguém matar ninguém, ninguém morre. Agora, se alguém matar, vai pagar pela própria vida. O Código de Hammurabi, né, muito conhecido, dente por dente, olho por olho, mão por mão e por aí vai. Se você for ver o livro de Números, matou uma grávida, tinha que pagar pela vida, meu irmão. Está escrito, isso aí não tem como nós titubearmos. Está escrito, mas bora para o texto. Ou se ferir com pedra a mão de qualquer pessoa, morrerá e ela morrerá. Homicida certamente o homicida morrerá. Está dizendo, irmão, o cara que é assassino, ele não tem direito de viver. Perante a Bíblia, um assassino só resta para ele morrer. Tá aqui, irmão. Se você não concorda, é Bíblia. Sinto muito se você não entende isso aí claramente. 18. Ou se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida e encontrando-o matá-lo-á. Ele está dizendo, matou alguém de minha família, a lei me dava o direito que eu vingasse a minha família. E aí, você acha que é fácil? Não é. E no sugerido, 299, 440... 491. Engrandeça o nome do Senhor, pois Ele é digno. Motivo de oração: ore por um coração que rejeite tudo o que é agradável à carne. Ore por um coração que rejeita tudo que é agradável à carne. Ora daí, que oro daqui. Soberano e eterno Deus, sou grato a Ti por mais essa oportunidade de ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical nesse 6º mandamento sobre não matarás. Senhor, nos dá um coração inclinado para o bem, inclinado para viver dentro da Tua vontade e do Teu querer. Como já aprendemos na lição passada sobre honra, que eu não tema as autoridades, pois eu sou cumpridor da lei. Nos livra, Senhor, do homem mau, sanguinário, perverso e cruel. Livra-nos, Senhor, de todo desejo de vingança, desejo de ferir, desejo de retribuir da mesma maneira que fomos feridos. Nos livra desse sentimento e que nós tenha um coração perdoador acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Introdução. Esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas. Pois é, se você for para os países mais remotos, seja ele no nosso Brasil, né, numa cidade indígena, não pode matar. Se você for para a Europa, não pode. Para a África, não pode. Para a Oceania, não pode. Para onde você for, matar é errado. E a gente encontra isso como uma lei. Mas ponha na cabeça, por alunos, põe na cabeça que Deus não se conforma com a morte desde o jardim do Éden, quando disse: se comeres, morrerás. E depois que sai do jardim do Éden, que tem os 2 irmãos, Caim e Abel, Deus diz que o sangue de Abel clama por justiça, pois Abel era inocente. Então, é aceito em todas as culturas. Vamos lá? Ponto 1. Aspectos essenciais do 6º mandamento. Neste mandamento não se refere ao homicídio involuntário, mas ao homicídio. Isso mesmo, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivo por desejo perversos, ambiciosos ou
desleais. Não tem no Brasil, eu creio que em outros países tem, mas a palavra pode ser diferente, mas no Brasil tem o assassinato doloso e culposo. Culposo, ele teve culpa da pessoa ter ido a óbito, mas ele não teve a intenção. Com dolo, né? Culposo e doloso. Eu tenho culpa e tive a intenção de. E ter a intenção de, no nosso Brasil, nós sabemos que não tem pena de morte, pelo menos legalizada, né? Sabemos do Tribunal do Crime que age por conta própria. Mas, enfim, falando da lei, tem o culposo e o doloso. Eu tenho culpa, mas não tenho intenção. No doloso, eu tenho culpa e tive a intenção mesmo, foi com vontade. Aí o peso é 2 pesos e 2 medidas. Na verdade, está errado. É 1 peso e uma única medida. Com dolo, sem dolo. Ok? Culposo ou não. É esse fato aí. 1.1. Os aspectos espirituais do mandamento. O aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. Ou seja, a vida humana vale mais do que tudo. A vida vale mais. Jesus, quando eu falei aqui sobre o sábado, Jesus mesmo disse, caindo um animal, olha só, um animal dentro de um buraco, você vai deixar ele lá até sábado, até domingo, ou você vai resgatar ele imediatamente? Ou seja, a vida é mais importante do que regimentos, regras, fundamentos. A vida é mais importante, ok? É esse aspecto aqui. O sentido sagrado da vida é derivado de 2 verdades. Primeira verdade, somos feitos à imagem de Deus. Então não pode trazer morte, não temos o direito, não nos foi dado. Ponto 2, Deus é o doador da vida, ou seja, ele deu, ele pode tirar, está em suas mãos. Mas o homem insiste em querer parecer, fazer, agir como se fosse Deus. Na aliança noética, é isso mesmo? A questão do assassinato em suas implicações são abordadas pela primeira vez a essa importante verdade, feito à imagem de Deus. É mencionada em Gênesis 9:6, a outra verdade tem a ver com o fato de Deus é o doador da vida e aquele que tem o direito de determinar a vida de cada criatura. Este mandamento destina-se a lembrar não apenas da nação de Israel, mas também aos seres humanos de todos os tempos que eles devem se esforçar para ser cuidadosos nos assuntos da vida para que ninguém perca a vida injustamente nas mãos de seus semelhantes. Indo lá para o Novo Testamento, aí é para você pensar, uma das questões que mais afligia Paulo, né? Porque aí não tem um veredito, mas só para você pensar sobre o caso aqui de morte que estamos falando, que afligia tanto Paulo, o chamado espinho na carne, né? Que ninguém sabe o que é. Supõe-se que. Mas a melhor explicação que eu ouvi foi o fato de o espinho na carne de Paulo era quando ele chegava para pregar em algum lugar do seu amor, do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor do Espírito Santo, falar da graça, da bondade, as pessoas jogavam na cara dele, dizendo, você que matou, você que apedrejou, você que jogou a primeira pedra, agora quer falar de amor, quer falar de misericórdia, quer falar dessa graça, você que é um homicídio indireto ou até mesmo muitas vezes direta, porque a lei dizia que o acusador tinha que lançar a primeira pedra. Está na lei. Então, se o acusador tinha que lançar a primeira pedra e Paulo estava acusando quem ele prendia
de blasfêmia, de estar criando uma seita, quem era que tinha que jogar a primeira pedra? Então, foi a melhor explicação que eu ouvi, foi alguém dizer a dor de Paulo querer pregar o evangelho e alguém dizer para ele: é isso? Você mata e agora quer que a gente acredite em você? Por isso que ele fala que Satanás os bofeteava a sua cara. Quando ele ia pregar, alguém dizia: você, um assassino, se não matou, consentiu, prendia e dizia: pode matar, tá aí, ó. Esse aí é herege, esse aí é da seita dos cristãos. Pode matar. Para você pensar. E aí? Porque na morte de Estevão, ele estava lá, bem presente. Bem presente. E se a gente for estudar a lei, Paulo é que teve que jogar a primeira pedra. Porque ele era o acusador. E a lei diz que o acusador era que lançava a primeira pedra. É só para você pensar. Pensa aí. Discorda ou concorda? Fique à vontade, porque isso aí é uma linha de pensamento. 1.2. O aspecto legal do mandamento. Legalmente, mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo, a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações, injustiças e engano. Havia a necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. E aqui, eu não sei em que ponto que ele vai falar, mas eu anotando aqui, na verdade não anotei, né? Eu li, estudei aqui, tinha a cidade de refúgio, que até aqui, professor, você é a favor da pena de morte, mesmo você sendo cristão ou não, mas você como humano, você é a favor da pena de morte ou contra? Mesmo que a lei diz que o assassino tem que ser morto, porque na lei diz. Meus irmãos, é muito complicado, porque eu falava isso no trabalho de um assunto simples. Olha só, isso aqui você não precisa comentar não, é só um comentário dentro do comentário. Você não precisa comentar não. Irmão, uma coisa mais fácil que você tem hoje é uma mulher chegar assim, eu trabalho com mulheres, né? E eu tenho uma líder que lidera outras mulheres, então eu me reporto para essa líder reportar para as outras mulheres, né? Ela é subordinada a mim e ela reporta às outras meninas que trabalham lá comigo. E eu digo para ela bem muitas vezes que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque é muito fácil para uma mulher dizer bem assim, olha, o Tony, eu sou o Tony, eu não sou o professor, não sou o pastor, não sou o presbítero, eu sou o funcionário, eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou o encarregado, eu sou o Tony. Né? Não é o título que está lá a pessoa. O Tony passou a mão em mim. Meus irmãos, eu pergunto para você, qual é a probabilidade de alguém dizer assim, não, o Tony não, você está mentindo. Não, você está mentindo. Qual é a chance que eu tenho de alguém me defender? Sabe qual é? Nenhuma. Porque hoje, a uma mulher disser que um homem passou a mão nela, cantou ela, mexeu com ela, meu irmão, como diz na minha terra, até dizer que focinho de porco não é tomada, o camarada já perdeu a família, já perdeu o pai, já perdeu o filho, aliás, né? Perdeu mulher, perdeu filho, perdeu emprego, perdeu dignidade, até provar que não é. Então, por isso que eu não sou a favor da pena de morte nesse país. Impossível imaginarmos. Com a injustiça, com as armações. Não, irmãos, não. Não. Deixa preso, investiga-se, procura-se, vamos cumprir o que está na Bíblia. Tenha que ter testemunha, vai lá, vê quantas pessoas viram, vê na câmera, faz teste de DNA, vê tudo, irmão. E mesmo assim, deixa ele preso. Que ele pague com a sua liberdade e fique preso lá. Eu não sou a favor, por causa de muitas e muitas injustiças, porque é muito fácil apontar o outro. E na maioria das vezes a gente escuta, a gente é a favor daquele que contou a primeira versão.
Você já viu que nós somos assim? Somos tendenciosos a aceitar o primeiro que nos fala? Então, não sou a favor. E a Bíblia diz que tinha que ter testemunha. Livro de Números. Peraí, que eu coloquei. Livro de Números. Opa. Capítulo de número 35. Lá no final. Números. Oxe. Misericórdia. 31, 32, tá chegando. Número 35, o verso de número 30. Aqui. Deixa assim. 35, 30. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. A Bíblia não aceita apenas uma testemunha. Escrito está, número 35, verso 30. E por que a gente vai querer tomar partido, irmão, sem antes escutar os dois lados? Tomemos cuidado. O objetivo disso era evitar injustiça e abuso na execução de sentenças ou na busca de vingança. Era a maneira da sociedade israelita de fazer as coisas certas. Agora, como líder, com a situação de mentiras ou falsos testemunhos, o 9º mandamento fala expressamente contra a mentira. Vamos chegar lá. Não darás falso testemunho. Você tem não matarás, mas por causa do 9º, não darás falso testemunho, pode levar alguém a perder a vida. Mas isso estudaremos em outra aula, tá? Vamos lá, o 9º mandamento fala expressamente contra a mentira. Em Deuteronômio 19, do 16 ao 21, traz uma série de advertências sobre as falsas testemunhas. Estas deveriam sofrer a punição do acusado contra quem desse falso testemunho. Então, em suma, funcionava assim, ó, 19, vamos ver 16 aqui, alguns versos. Olha só, quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que haverem naquela cidade. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim trará o mal do meio de ti. Em suma, por exemplo, eu estou dizendo que um irmão abusou de uma irmã. Vamos colocar aí. Qual era a pena? A pena era X. Se fosse mentira minha, a pena que fosse daquela acusação caía sobre mim. Por exemplo, eu digo, vamos para o não matarás. Se eu dissesse assim, ó, aquele fulano cometeu um homicídio e foi mentira, qual é a pena por homicídio? A pena era o quê? A morte. Então, se eu dei falso testemunho, logo a pena que era para ele sofria, quem vinha era para mim. Por isso que na Bíblia, lá a gente vai ter no 9º mandamento, calma, estamos apenas no 6º, no 9º mandamento vai falar sobre a falsa testemunha, que pagava, se ela fosse uma falsa testemunha, recebia a pena do qual ele estava acusando o outro. Então a Bíblia deixa bem claro para que não haja injustiça. 1.3 aspecto intencional do mandamento. O que fazer com os casos de homicídios involuntários? Uma pergunta.
Os casos incluía acidentes, matar outro ser humano em legítima defesa, defender sua família ou defender seus bens e propriedades. Para este tipo de caso, Deus havia criado o sistema de cidades de refúgio. O sistema era que, após o homicídio involuntário, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio para evitar cair nas mãos de um familiar da vítima que queria vingança, escrito num livro de Números 35, continuação do 35, né? 15 a 21. O assassino permaneceria lá até que o sumo sacerdote morresse, ou então, se o assassinato não fosse um acidente, os anciãos da cidade de refúgio deveria entregá-lo ao familiar vingador. Sem querer, lembrar aqui o que nós falamos no começo, com intenção de matar, culposo ou doloso. Culposo teve culpa, mas não teve a intenção. Doloso tinha a intenção e teve culpa. Aliás, tinha culpa e a intenção. Pronto. Na Bíblia já tinha o doloso e o culposo. Está aqui na Bíblia. Matou sem querer, só que a lei dizia, mesmo que foi sem querer, você teria que pegar com sua vida. Mas Deus era justo e dizia, tem uma cidade chamada cidade de refúgio. E aonde esse assassino, essa pessoa matou sem querer, ia para aquela cidade e contava para o sacerdote, explicava para o sacerdote, e lá ele não poderia ser morto, ele viveria ali, seria guardado, vivia no seguro, certo? Então havia um resguardo ali para os assassinos sem querer. Se mata sem querer? Sim, não tinha intenção. Você pode fazer uma manobra de um carro, foi imperícia sua, não foi porque você estava embriagado, não, uma imperícia sua causou um acidente, você esqueceu um gás aberto e teve um vazamento de gás e uma explosão, enfim, e aí vai diversos e versos, aí a gente seria muito longo para falar sobre isso, mas existe sim. Pessoas que têm culpa, veja bem, tem culpa, mas não teve a intenção. Vamos ver Jesus falando agora? Bora falar agora o que Jesus fala, né? Ponto 2, Jesus e o sexto mandamento. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. Aqui a gente tem um problema seríssimo. Tem, professor? Tem. A gente fala que o assassino tem que ser morto, que o crente não pode revidar se alguém tentar matar alguém de sua família. Mas quantas pessoas nós matamos no nosso coração? Quantas pessoas criamos nós ódio? Ódio. Ainda fala ódio. Quantas pessoas? Dentro da igreja. Não suporto esse irmão. Não desce. E aquela frase satânica. O nosso santo não bateu. Crente, estou falando para crente. Estou falando de fora, estou falando de dentro. E aí? Você já matou o teu irmão no teu coração. Tu já é um homicídio. Aliás, homicida. Tu já estás condenado por matar o teu irmão no coração porque tu não quer ver ele nem pintado de ouro, como diz o ditado. E aí, nós fazemos o que contigo? Eita, professor, agora se a Jefferson vai dar essa aula. Menino, vou marcar aqui. Vou marcar, ainda vou colocar o nome dele aqui para saber que eu vou perguntar para ele isso aqui. Vou botar fogo no parquinho, vou botar fogo na aula do Jefferson. Jefferson. É ele que vai dar aula. Eu vou lá. E aí? Quantas pessoas matamos nós no nosso coração? E somos homicídio porque a Bíblia diz que somos. O que a gente faz com você? O que é que você faz comigo?
Que é isso, professor? Aí deu ruim. Deu ruim mesmo. Deu ruim. E tu conhece alguns homicidas, não conhece não? Convive com eles? Que diz que não quer ver nem pintado de ouro. Não suporto esse irmão. Homicida. Perante Jesus é homicida. E aí? Faz o que com ele? Fala pra você que essa aula é difícil, moço? 2.1. Eu queria gravar em meia hora, vai ser meia hora cada ponto. Jesus dos crentes. Uma questão do coração. Na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. O Senhor Jesus Cristo dirige essas palavras em oposição aos ensinamentos dos escribas e fariseus que se concentrava no aspecto externo da lei, no aspecto ritual, mas que davam pouca importância ao aspecto interno, o que afeta o coração e, portanto, afeta a conduta. O Senhor fala claramente que no coração, isto é, da sede de nossos pensamentos e sentimentos, emoções e motivações, é que surge toda classe de mal. Mateus capítulo número 15. O coração não regenerado é a origem da intenção, sentimentos e ações homicida, porque está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável ao nível da carne. Lembra-nos que o primeiro homicídio aconteceu porque o homem se deixou ser dominado pela ira quando Deus aparece. E Deus é bom, irmãos. Ele disse: Caim, por que tu estás com o semblante de quem está nervoso, Caim? Você não sabe que o mal bate à porta, Caim? Mas cabe a tu, Caim, resistir. E Caim quis? Não. No coração ele já havia matado o seu irmão, só foi executar. Vamos ver aqui Mateus capítulo 15, verso de número 19, que escrito está: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas e blasfêmia. Nasce onde? No coração. Aí mesmo em Mateus, só que o capítulo 5, bora lá, capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte, a partir do verso de número 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar é réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Tudo dentro do coração, nenhuma ação externa, tudo ação interna. E a gente quer apenas falar dos homicídios literal e fora os homicídios interior. É fortíssimo. 2.2. Uma ação movida pela ira. No Sermão da Montanha, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém, mas, no entanto, portanto, o Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si, mas também à atitude por trás dele. Na interpretação dada por Jesus,
O criminoso aos olhos de Deus não era somente aquele praticava o assassinato, mas praticamente aqueles que abrigavam em seu interior a ira contra o seu irmão. O mesmo sucedia ao que pensava em adulterar. Esse era tal culpado como o que cometia o adultério. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também o desejo do coração. Pastor Cláudio Duarte, no podcast, junto com o apresentador do SBT, Celso. Não sei se o Celso está lá mais, né? É do meu tempo, era o Celso, olha lá. Programa antigo, passa ou repassa, misericórdia, entreguei minha idade. Enfim, ele dizendo assim, a lei ela era mais dura, mas a graça fez o caminho mais estreito. Porque a lei dizia que para existir um adultério eu tinha que ter um amante. Eu tinha que ter uma mulher e aí caracterizava um adultério contra a Rose. A lei era dura contra os adúlteros. Porém, na graça, o caminho ficou estreito. Se eu desejar uma mulher, querer, no meu pensamento, ter relação com ela, adúltero já sou. Eita! Graça ou lei? É assunto para outro dia. Continuando, 2.3, tratando do coração. Pois é, o coração do homem é enganoso, né? Mas graças a Deus que ele deixou escrito, maior do que o nosso coração é o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não são somente o assassinato e a violência que são proibidos por ele, mas até mesmo palavras provocantes e pensamentos irados. A raiz da amargura, de onde brota o sentimento, é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado. Para estarmos salvos de impulsos assassinos, devemos andar em espírito, buscar cercarmos em Cristo e constante vigilância e oração. O amor é o cumprimento da lei. E a menos que um homem realmente ame os irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. Romanos capítulo de número 13, verso de número 10. Visto que o coração se crê para a justiça e a boca se faz confissão para a salvação, ou seja, se você não cuidar do teu coração, a tua boca expressa. Eu falei outro dia e afirmo, e uma pessoa surpreendeu, ficou surpresa. Ela foi um pouco mal educada comigo e eu deixei ela falar, e no outro dia se arrependeu e veio pedir desculpa. E citou algumas passagens bíblicas, um direito dela. E, como líder que sou, tive que usar das próprias palavras, fiz como Jesus, usei das prerrogativas dele para fazer a minha apologética. Pois bem, aí eu disse para ele, já que você citou tanta Bíblia que perdoar é de Deus, Deus fala para perdoar, ou seja, ficou com medo que eu mandasse embora, né? Mas não é o caso. Seria o caso. Era para ser o caso. O que você fez? Eu fui longânimo. Aí eu disse somente uma coisa, só tenho uma coisa para te dizer. E já que você usou da Bíblia, versos soltos, passagens que agradam a você, porque você já viu, né? Que o mundo usa a Bíblia só os textos que os agradam e não toda a Bíblia, né? Eu disse, então eu vou usar uma frase que está na Bíblia. Ela disse, pode falar, pode falar.
Você está dizendo que não teve intenção de falar o que falou, falou sem querer o que falou, foi pela emoção, o calor da situação que você disse o que disse, mas não é isso que você pensa. Não foi isso? Foi, é isso mesmo. Ele disse, então, já que você citou a Bíblia e eu sou crente, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, tudo que você falou é o que você pensa de mim. Não. Eu disse, filho, Você pode citar a Bíblia parte que você gosta, mas eu gosto da Bíblia toda. Então não adianta nada do que você me falou na Bíblia, porque você pegou trecho. Você quer pegar a Bíblia toda? Então fique com essa. Eu te perdoo, vá trabalhar, mas não diga que foi sem querer. Porque se você disser que foi sem querer o que eu disse, você está dizendo para mim que a minha Bíblia é mentirosa. E ela diz que a boca fala o que está cheio, o coração. Ponto. Então é do coração que surge os homicídios. Vamos para o ponto número 3? Bora lá. Ponto de número 3. O respeito ao dom da vida. O sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Há um grande desrespeito insensível à vida e a morte está em toda a parte. Como bons servos, temos o dever de preservá-la, pois é dom de Deus e somente Ele tem pleno direito e poder de estabelecer o tempo de existência na terra. É Ele que deu, é Ele que tira. É Ele que determina o tempo, é Ele, pertence a Ele. O cuidado em preservar a vida é o 3.1. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás. Define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas quanto com a de nossos semelhantes. A vida é sagrada, não num sentido panteísta, mas no sentido de que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa sempre será cuidar dela, nunca a extinguir. A vida deve ser considerada sagrada por se tratar de uma dádiva divina, a qual somente Deus tem o direito de tirá-la, seja por ordem expressa ou por seu próprio julgamento. Esta é uma lei universal, tanto para as nações quanto para os indivíduos. Deste modo, o não matarás se torna um poderoso e radical convite a vivermos em paz. Viva em paz. Queira estar em paz. É um desejo, é uma obrigação que você, nós temos que ter. É viver em paz uns com os outros. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, o verso de número 14. 11, 12, 14. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Siga a paz com todos. Não é o outro que quer ter paz com você, é você que tem que ter paz com ele. E se ele não quiser ter paz com você, tenha você paz com ele. Afinal de contas, quem é crente aqui é você, então é você que tem que ter paz com ele. Recebe, pois é de graça. 3.2. Um código a ser respeitado. Desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai, este código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que, após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para
o acerto de contas, né? Quem me achar vai matar. Ou seja, ele matou, mas não queria morrer. Gente, o ser humano é para rir. Caim mata Abel, mas diz: quem me achar vai me matar. O meu filho, você só vai estar colhendo o que você plantou. Você não vai estar sendo retribuído numa desproporção. É na mesma proporção. É só isso. Mas ele não quis, né? Matou, mas não queria morrer. É assim. Deixa eu ver. Foi, terminei aqui. Não matarás. Já era um mandamento antigo a respeito da vida, era conhecido na antiguidade pelos mesopotâmio, egípcios, grego, entre outros. O Código de Hammurabi, lembra que eu falei para você? Entre 1750 a.C., rei da Babilônia, é um exemplo clássico, contudo, não se revestia de autoridade divina, mas agora é introduzido de uma forma nova. Essa é a primeira descrição entre os códigos antigos e a relação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Pois é. Então, o Código de Hammurabi, né, ou Hammurabi, dependendo da sua pronúncia, com o H com som de R ou não, já dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, a Babilônia já seguia o sexto mandamento, mesmo não tendo os 10 mandamentos. Entendeu? Porque era um código moral. O ser humano nasce com o DNA de alguns códigos morais que ele não precisa aprender, já que está dentro dele. E um deles é adorar alguma coisa. Sim, o ser humano nasce com o desejo de adorar alguma coisa. O problema é que ele tem que ser trabalhado para saber quem que ele vai adorar. Porque se ele não sabe quem vai adorar, ele adora a si mesmo. Eu, narcisista, egocêntrico, né? Pensando apenas em mim. Ou adoro o sol, ou adoro uma imagem, ou adoro seja lá o que for. O ser humano ele nasce com a tendência DNA na vida dele, com a tendência de adoração a alguma coisa. Por isso que a adoração não precisa ser o segundo mandamento ou o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Não basta apenas você adorar a Deus verdadeiro. Tem que saber como adorar. Por isso que o ser humano nasceu com um código de não matará. Sabe que não pode. Sabe que não deve. Está implícito aí dentro do ser humano. 3.3, nos encaminhando para o final. Vamos lá. O nível de desrespeito e descaso com a vida humana é alarmante. Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, em um tempo em que não há temor de Deus. Quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada do sexto mandamento, certamente as mais escandalosas nos vêm à mente. Problemas, crimes passionais, processos por herança, processo entre família, etc. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos da ilegalidade que eles representam do ponto de vista das leis humanas. No entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais de violar o sexto mandamento, onde o aborto e a eutanásia transmitem normalidade. Um assunto para outro tempo, mas o aborto é um assassinato. E muitos crentes
votam em agendas políticas, do qual seus candidatos declaram abertamente que é a favor do aborto, ou seja, a favor da quebra do sexto mandamento, não matarás. E diga-se de passagem, não, diga-se com letras garrafais, que até quem passe correndo, leia que não pode matar um inocente. Existe inocente maior do que um bebê no ventre de uma mulher? É assunto para outro momento. Eutanásia cabe no mesmo jeito do homicídio. É a mesma coisa a pessoa tirar. Aqui a eutanásia é a pessoa tirar a própria vida. Então alguém que quer tirar a sua própria vida é tirar a vida. E ele não tira a sua própria vida. Ele tira a vida que Deus deu. Então logo a vida não é dele. Pertence a Deus. Então ele não pode tirar a sua vida. É assunto para mais e mais e mais assunto. Tá? Deus é quem dá o fôlego de vida e, portanto, dele deve ser sempre a última palavra. Bora concluir com nossa conclusão, né? Ficou redundante. Convictos de que as Escrituras Sagradas revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da natureza humana, perseveremos no andar no Espírito para sermos agente de defesa da vida, não apenas evitando prejudicar o próximo, mas promovendo a paz, a harmonia e um ambiente saudável, de acordo com a palavra de Deus, visando o testemunho cristão, o bem da sociedade e a glória de Deus. Eu sei que essa é uma das aulas, um dos assuntos tanto quanto difícil por causa da pode ou não pode, faz ou não faz, é ou não é. Mas o fato é, meus irmãos, a vida quem nos deu foi Deus, tanto a mim quanto a você. Nem eu tenho direito sobre a sua vida e nem você sobre a minha. De tudo que nós temos que fazer é preservar a vida. Preservar a vida. O homicídio ou em legítima defesa, como já está dizendo, legítima defesa, ela é em último caso, é extremo do extremo. Nós vivemos numa nova realidade, num novo conceito, numa nova perspectiva de vida. Mas confesso para vocês, é um assunto muito delicado, tanto para assembleanos como nós, como os reformados. É um assunto que ainda não tem um veredito. É assim, tem que ser assim. Ainda não entramos em acordo. Mas um acordo é: ninguém, simplesmente ninguém, tem o direito de tirar a vida do outro. Que Deus abençoe e que nós possamos crescer na misericórdia para com o outro, como Deus é misericordioso para conosco. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus abençoe a sua vida por mais essa aula que você aprendeu, esclareceu, acrescentou, espero eu, em sua vida. Deus abençoe e é um prazer sempre estar com vocês. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo, com você, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo.
Que Deus abençoe vocês hoje e sempre.